Bom dia a todos. Eu entendo, né, que a cura, o equilíbrio, sempre vai passar pela autoobservação que o portador do distúrbio psicológico deve ter do seu comportamento diário, nas suas atitudes. Lógico que naquele período muito assim rígido da doença, onde os sintomas, as crises estão assim nos perturbando com muita frequência, certamente a gente não vai conseguir se auto-observar. Mas precisa que, claro, a gente sabe que o distúrbio, ele não é de todo, ele não nos perturba o tempo todo. É aquela acumulação de pensamentos, de medos, de ansiedade, que vai gerando sintomas e que vai culminar lá na crise. A gente sabe que a gente tem uns momentos relativa lucidez, de relativa calmaria. E é nesses momentos que é preciso que o portador do distúrbio psicológico ele faça a autoanálise, se observe, tentando perceber que o comportamento, as falas, os pensamentos está fora daquele padrão habitual que ele tinha quando ele era saudável. E evitar esforços no sentido de mudar isso, de alterar isso. A gente tem observado que maioria das pessoas, grande parte das pessoas, não se atentam para isso e se deixam levar pelo medo principalmente, né? E o medo vai gerando sintomas, vai gerando ansiedade e vai entrando no famoso ciclo que a gente sempre fala. E é fruto da nossa observação também, e é o que a gente, pelo menos o que a gente vê, relatos de quem conseguiu o equilíbrio, é que sem a participação efetiva do portador de qualquer distúrbio psicológico, sem a vontade dele, sem ele tomar um posicionamento de enfrentamento dos medos, de mudar os pensamentos, não vai acontecer nada, né, a não ser continuar na mesma situação. Ou seja, precisa que a pessoa faça algum movimento de busca de equilíbrio. Porque quando a gente deixa a doença por conta do remédio, por conta do terapeuta, esperando que algo aconteça, esperando um milagre, certamente a gente não vai alcançar o equilíbrio desejado. Então, eu sugiro que a pessoa se auto-observe. Observe se as manias, né, os vícios que a gente tem durante a doença, durante o distúrbio, durante as crises principalmente, onde começa aquela série de sintomas, se elas não se repetem. O pior de tudo isso, né, é que o portador desse distúrbio ele vive numa situação de autoenganação, né, de autossabotagem, porque ele nega que os sintomas repetem, ele sempre fala que nunca sentiu isso. Isso é prejudicial para ele próprio. Então precisa que a pessoa tenha um pouco de resistência a isso e tenha um pouco de sinceridade consigo mesmo e admitir, fazer uma autoanálise. Olha, eu não sentia isso antes, né? Eu era dessa forma, eu não tinha esses hábitos, eu não tinha esse costume. Isso chama enfrentamento, isso chama, né, precisamos que tomar atitudes, fazer coisas que o nosso psiquismo entenda como enfrentamento, como tentativa de voltar ao que éramos antes. Mas quando a gente deixa, né, a doença ao seu bel
prazer, como se diz, né? Deixar a coisa fluir, a doença fluir dentro do ciclo dela, vai tomando a proporção que a gente vai perdendo o controle. É preciso que nós tenhamos essa atitude, tomemos essa atitude de autoanálise, de confrontar os medos, de alterar os pensamentos, para ir conquistando aos poucos, reconquistando aos poucos, o equilíbrio que a gente tinha antes do distúrbio, antes da doença aparecer na nossa vida. Mas, infelizmente, eu volto a dizer que a gente não toma essa atitude. Geralmente a gente se entrega à doença, se entrega aos medos, se entrega aos pensamentos negativos e a coisa vai tomando, vai crescendo, só vai aumentando, só vai, né, tomando uma proporção que vai fugindo do nosso controle. Então nós temos que fazer o caminho de volta. Isso começa no pensamento, né, trocando os pensamentos e mudando o nosso comportamento com relação à doença. Não deixar que ela ganhe mais terreno. E isso começa pela autoobservação. Se auto-observar, fazer um comparativo do que você era antes do que você é agora. E um pouco de coragem não faz mal a ninguém. É confrontar. Se a gente tem o diagnóstico do médico, a gente não tem nada no corpo, tem que arregaçar as mangas, né? E partir para cima da doença, do distúrbio. É isso que nós, né? O nosso psiquismo espera de nós. O que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente deixa que a doença vai ganhando espaço, chega um momento que a gente não consegue controlar mais. E o remédio também não controla, que a gente sabe que a gente conhece muitas pessoas que continuam tomando remédio e continuam, né, com situações difíceis. Então, é essa a sugestão de hoje, a autoanálise, a autoobservação e junto disso, a mudança de pensamento, o confronto dos medos, né? Acreditar na medicina, nos diagnósticos. Então, essa é a repetição das dicas que eu tenho dado há já alguns anos, há uns 6 anos mais ou menos. Mas eu sei como é que a doença age, né? E por minha experiência própria, por ouvir a experiência dos outros, é que eu digo, a autoobservação é o começo, né? O confronto dos medos ajuda bem, né? E também a crença na medicina. Eu acho que aí está a base para começar o equilíbrio. Sempre tem um momento de começar. Agora, tem aqueles que vão deixar a doença tomar conta. Infelizmente, esses ainda vão permanecer por algum tempo, né? Lutando, né? Dando murro em ponta de faca, como dizem os antigos, tá bom? Então é essa a dica de hoje. Fiquem com Deus, até a próxima.